gente ia falar sobre alguns cenários de application security. Como que é o nosso dia a dia? Às vezes o pessoal, às vezes o pessoal fica na dúvida, o que esses caras fazem no dia a dia, né? Faz porra nenhuma, trabalha de verdade, enfim. Então, eu queria trazer hoje um cenário, um ou dois ou três cenários, vamos ver o tempo que dá aqui, para a gente discutir e explicar um pouco pro pessoal como é que a gente atua no dia a dia, qual a definição do processo, qual a atuação em si, com o suporte aos times de desenvolvimento, enfim. Então, o cenário que eu queria começar descrevendo, e aí eu começo com o Beyur dando algumas opiniões, depois o Marcos e eu completo na sequência. O cenário é o seguinte, a gente, em algum momento do processo de desenvolvimento de software, foi feito um scan SCA, Software Composition Analysis, e foi encontrada uma vulnerabilidade num componente de terceiros, uma biblioteca open source X. Tá? A biblioteca em questão está na versão, 1.0, ela está sendo usada no projeto na versão 1.0, foi encontrada uma vulnerabilidade crítica, mas o componente em si ele já está na versão 3.0, tem 10 versões entre minors e majors versões ali na frente, e updates, tem 10 versões na frente, tá? Qual seria o cenário? O que a gente faz no dia a dia com essa vulnerabilidade? A gente vai informar os times de desenvolvimento e tal, mas como que é o tratamento no dia a dia, Beyur? Você identificou esse problema e precisa endereçar isso para os times de desenvolvimento. Qual que é o passo a passo aí? Vamos lá. Vamos entender primeiro as limitações, porque a gente já conhece bastante sobre encontramos um componente vulnerável, o que tem que fazer? Tem que atualizar. Uhum. É o padrão, né? Essa é a questão padrão. Agora a questão é quando você não pode atualizar, o que você faz? Né? Como o Cássio aí comentou, né? Um major version, né? Uma versão incompatível foi lançada e se a gente atualizar, a gente vai quebrar tudo. Né? Nós temos algumas opções com relação a isso, tá? A primeira opção existe um fix para aquela versão que está vulnerável ou não existe, né? Antes de se preocupar, por exemplo, tem a versão foi da 2 para 3. Ok, mas a vulnerabilidade está na 2.0.0. Existe alguma 2.0.1 onde foi corrigida aquela vulnerabilidade? Então, primeiro vamos exaurir as opções fáceis, né? As opções que tragam menos impacto. Não existe e e toda a informação que está relacionada a isso atualiza para a última versão, que na última versão está corrigido, e essa última versão vai quebrar todo o nosso código, a gente não tem como. Bem, então a outra questão agora, antes de a gente partir para algo mais agressivo, é entender se a vulnerabilidade nos afeta ou não nos afeta. Porque uma coisa que pode acontecer muito com componentes vulneráveis é ele ter uma vulnerabilidade na qual, dentro do nosso ecossistema, ela não afeta. Porque a gente não usa uma funcionalidade em específico, ou porque a gente não está com ela instalada ou em execução em um contexto onde essa vulnerabilidade pode ser explorada, né? Então, digamos que ela nos afeta. Não significa que se ela não nos afetar, a gente tem que esquecer esse problema, porque já não nos afeta, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas digamos que a gente viu que ela realmente nos afeta. Ou seja, agora a gente sabe que a gente tem uma vulnerabilidade crítica, não tem um fix de uma forma que a gente não vai quebrar o código, e ela nos afeta. Ok, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer a análise do que vai quebrar no código. E qual que é o impacto da quebra de código e o que a gente tem que fazer de necessário para poder deixar compatível essa versão. Qual seria o esforço, né? O esforço dessa quebra, né? Exatamente. Qual seria o esforço por parte do desenvolvimento para atualizar essa dependência? E lembrando que esse esforço ele pode ser vertical ou lateral. Vamos lá, o que é vertical? Dentro de uma mesma aplicação, nós temos muitas alterações a ponto de... Cara, vou dizer assim, mudou a versão major do React. Cara, vai quebrar tudo. Fudeu, vai quebrar tudo em todo lugar, entendeu? Mudou a versão ali, a major do Spring. Cara, acabou. Agora essa é a versão vertical, né? Eu tô quebrando muito dentro de uma aplicação. Mas ela também é lateral, né? Quantas aplicações essa vulnerabilidade está afetando, né? Essa biblioteca está sendo instalada, utilizada? Porque às vezes eu posso ter uma pequena mudança em 2.000 repositórios, né? Então, na soma,
fica inviável de alterar. Eu tô indo pro pior cenário, vocês estão percebendo, né? Sim. Esse é o auge. Manda bala. Eu tô exaurindo as opções, né? Porque eu poderia cagar um monte de bagulho aqui, mas sem exaurir as opções fáceis, a gente pode tomar uma opção de bala de canhão que talvez demore muito tempo para ser corrigido. Então, beleza. E aí, gostou desse corte? Então segue, continua, que tem muito mais.